A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos continuar a nossa série do Exílio a Cristo, nos aproximando cada episódio que passa do final. Hoje, esse final de semana, nós vamos tratar sobre a vida, ministério, o nascimento de Cristo. É outro ponto-chave importante para a gente entender. Semana passada, criamos o contexto romano, do dominação romana, para entender o contexto político, geográfico e entender como funcionava a vida no período que Cristo viveu, né? O período pré-nascimento de Cristo, o período em que Cristo viveu do nascimento, a morte de cruz e da vida pós-nascimento, né? As primeiras comunidades cristãs. Semana passada nós criamos o contexto. Esse final de semana nós vamos falar do ministério de Cristo, enfim, em 3 partes também. Hoje nós vamos focar no anúncio de João Batista, nós vamos focar no nascimento de Cristo e a ideia aqui é falar da vida de Cristo até o batismo, beleza? Então, para começar, vamos criar uma análise simples que entre a voz de João Batista no deserto, o anúncio de João Batista e a formação da igreja primitiva lá no Pentecostes, teve vários fatos históricos, espirituais, e o contexto ali do Oriente Médio, principalmente ali na Palestina, na Síria, enfim, o que hoje é o território de Israel, independente da forma que você chame, né? Ele moldou todo esse complexo contexto, moldou a fé cristã, baseada principalmente no judaísmo do século I, beleza? Isso tudo já foi falado, tem vários vídeos no canal, coisas que eu já expliquei em outros vídeos, eu vou pulando para o vídeo não ficar mais longo. E a figura de João Batista, ela foi a encabeçadora desse projeto ministerial de Cristo, e principalmente ali na Galileia, beleza? E a sociedade judaica era dividida em seitas, tá? Que a gente já falou aqui, os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes, tá? A gente já falou de tudo isso, para não ficar preso aí. A gente vai direto para a história de João Batista, que era filho de Zacarias e Isabel, casal idoso e sem a ideia de ter filhos, tá? Sua concepção e nascimento são descritos como milagrosos e anunciados por um anjo a Zacarias. João cresceu no deserto, levando uma vida ascética e pregando um arrependimento e conversão. As passagens, um adendo aqui, tá? Eu vou falar do ministério de Cristo e todas as passagens vão ser em ordem cronológica de uma forma bem enxuta, porque se eu for falar de uma forma bem aprofundada, conforme não é o objetivo do canal, é um start para todos nós irmos buscar. Como eu estou fazendo, estou ajudando vocês. E a passagem que fala de tudo isso é Lucas capítulo 1, versos 5 a 25, e o anúncio em si é Lucas capítulo 1, versos 57 e 58. Essas são as passagens relativas a João Batista. Ele se tornou uma figura muito popular, atraindo grandes multidões para o Rio Jordão, para o batismo de arrependimento, batismo nas águas, tá? Que é a base da doutrina protestante, tá? O intuito dessa série é falar de todas as vertentes do cristianismo, protestantismo, ou Assembleia de Deus, congregação, pentecostalismo, enfim. E a mensagem de João era direta e radical. Ele convidava as pessoas a se prepararem para a chegada de alguém ainda mais poderoso, aquele que batizaria não com água, mas com o Espírito Santo e o fogo. Sua missão principal era preparar o caminho para o Messias. E esse anúncio está em todos os evangelhos sinóticos, tá? Marcos, Mateus e Lucas, tá? E ele prega esse batismo e a vinda de alguém poderoso como Deus, tá? Mateus capítulo 3, versos do 1 ao 12, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos do 1 ao 8, Lucas, capítulo 3, versos do 1 ao 18, e também no Evangelho de João, capítulo 1, versos 19 ao 28. É assim que vai ser a toada do vídeo e dos próximos 2, tá? O de amanhã, sábado, e o de domingo, para a gente falar do ministério todo, do nascimento de João Batista até o dia de Pentecostes, lá semana que vem, beleza? O anúncio de Maria, o Evangelho de Lucas narra a visita do anjo Gabriel a Maria, anunciando que ela conceberia o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. A passagem está em Lucas capítulo 1, versos 26 e 38, beleza? Então, Lucas 1, 26 ao 38. O anúncio a José, onde o anjo também aparece a José, confirmando a concepção e ordenando que ele não temesse em aceitar Maria como esposa e nomear o filho de Jesus, pois ele salvaria o seu povo dos pecados. Mateus capítulo 1, versos
18 ao 25, tem passagens sobre Santa Ceia, crucificação, na série da Páscoa que eu fiz esse ano, lá no comecinho do ano. Beleza? Então algumas coisas eu vou pulando, como eu falei, pra gente adiantar. Visão aqui totalmente baseada no estudo teológico protestante, tá? A visão católica, ela modifica algumas coisas aqui, com relação principalmente a Maria. Conforme eu falei também, tem vídeo sobre Maria na série sobre o Dia das Mães, então não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Jesus nasceu provavelmente no final do reinado do Herodes o Pai, o Herodes o Grande. Tem vídeo aqui da semana passada, primeira e segunda fase do domínio romano, que é essas fases que a gente vai usar. Beleza? Ele nasceu ali por volta de 6 a.C., tá? E inclui também passagens como os primeiros anos de vida e o episódio do templo que eu já vou mencionar. O nascimento dele foi em Belém, em uma manjedoura, porque não havia mais lugar em hospedarias na região, tá? O nascimento é testemunhado por pastores que foram avisados por anjos. O nascimento de Jesus é relatado em Mateus capítulo 2, verso 1 e Lucas capítulo 2, do 1 até o 20. E a visita dos magos, alguns estudos dizem que eles não eram nem reis magos, eles eram estudiosos persas que vieram do Oriente para adorar o rei dos judeus. Eles criam na astrologia, os persas tinham conhecimento em astrologia muito grande, então eles criam muito na ideia de que quando havia uma estrela muito brilhante no céu, a estrela de Belém no caso, era prenúncio de algo muito importante vindo dos céus, beleza? Então são alguns estudos, e a questão dos reis magos, se eram 3, isso é muito refutado no meio, mas a passagem de Mateus capítulo 2, versos do 1 ao 12, fala dos 3 reis magos que vieram do Oriente com incenso, ouro e mirra, beleza? Ouro para o rei, incenso para o sacerdote e mirra, e a mirra que é um perfume para o embalsamamento e prenúncia de sofrimento, morte, a condição humana. Então, ou seja, esses 3 elementos representam a trindade, representam a carne, no caso humana, o prenúncio da morte, que ele morria de sofrimento, para o embalsamamento, e o ouro como realeza, como rei, e a divindade representada pelo incenso, beleza? Então fica aqui representados os 3 elementos. O Evangelho, já no Evangelho de João, é uma narrativa muito profunda na questão teológica, uma reflexão teológica profunda a respeito da pré-existência de Cristo. Tem passagem aqui no canal a respeito de João capítulo 1, do 1 ao 14, beleza? Não vou entrar em detalhes para a gente não se alongar, vamos continuando. A fuga para o Egito descreve a fuga da Sagrada Família, do capítulo 2 de Mateus, versos 13 ao 15, o retorno para Nazaré, ainda no capítulo 2, versos 19 ao 23, tá? Jesus cresceu em Nazaré, na Galiléia, e se tornou carpinteiro. Aos 12 anos, demonstrava um profundo conhecimento religioso, e no templo ele teve aquele famoso episódio que os pais presenciaram o Jesus ali discutindo, debatendo e perguntando aos sábios do templo, tá? Capítulo 2 de Lucas, versos 41 aos 52, o encontro com os mestres, tá? Por volta de 27 a 28 depois de Cristo, no caso ali, somando 6 anos antes, então por volta dos 33, 34 anos de idade, Jesus começou a reunir seguidores que acabaram por se tornar 12, os discípulos, que fazia menção às 12 tribos de Israel. Tem vídeos sobre a série das tribos de Israel aqui no canal, tá? Muitos deles eram discípulos de João Batista, primo de Jesus, que pregava ao longo do Rio Jordão. O batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão é considerado o marco inicial do ministério público, e a partir deste momento Jesus começa a reunir discípulos e pregar o reino de Deus. Passagens desse batismo: Mateus capítulo 3, Marcos capítulo 1, versos 9 ao 11, Lucas capítulo 3, versos 21 e 22, e principalmente no capítulo 1 de João, 29 ao 34. Após esse batismo, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essas passagens são do capítulo 4 de Lucas, do 1 até o 13.
Certo? Encerramos aqui vídeo mais curto, como eu falei, o contexto geográfico, político, histórico, ele foi feito todo na semana passada em 3 partes sobre a dominação romana. O período pré-Jesus, o período da vivência da vida de Jesus e o período em si da morte, crucificação, o início da igreja cristã. Tudo isso, esse contexto geográfico está todo feito semana passada na parte da dominação romana. Vídeo mais curto a respeito do nascimento e crescimento, a vida inicial de Jesus, tá bom? Deus abençoe, que nós possamos crescer na graça e no nosso conhecimento do nosso Pai Celestial. Um abraço e até o vídeo de amanhã.